Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Hugo Matias e gostaria de chamar você para o nosso curso de Introdução à Argumentação para Educadores. Vamos lá? Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Introdução à Argumentação para Educadores. Dessa vez nós vamos falar sobre o lugar da reputação em situações argumentativas, ok? Vamos lá! Gente, olha só. A gente precisa compreender que o expediente de apelar de alguma maneira à reputação também, essa é uma estratégia, um recurso que se conhece e se conhece muito bem desde a antiguidade, das primeiras reflexões sobre a eficácia de certos procedimentos retóricos. O mecanismo fundamental é a ideia de que, pela obtenção da confiança, não é, daquele que fala, a sua mensagem teria maior condição de ser persuasiva ou convincente, porque o efeito dessa confiança seria a suspensão dos processos de crítica que alguém teria, né, com relação a um determinado discurso. Então, Aristóteles, por exemplo, ele usa a expressão ethos para se referir a essa característica daquele que fala, do orador, do argumentador, do enunciador. O ethos construído pelo orador no seu próprio discurso, ele não está se referindo a um preconceito anterior que você tenha, isso não era objeto da reflexão dele naquele momento, mas esse ethos, esse caráter, é uma maneira de traduzir ethos, né? Esse caráter construído pelo discurso e pela autoapresentação durante a própria fala, tem o efeito de produzir certa imaginação na gente, e o modo como nós imaginamos ser o caráter do orador, pelo que ele fala, pelo modo como ele fala, inspira em nós, ou não, né, confiança. Então, falar bem aí é induzir essa imaginação de maneira a produzir a confiança. Então, a gente está falando aí, por exemplo, de alguns possíveis atributos psicológicos que são imputados a alguém em função do seu discurso e do modo como apresenta o discurso. Ainda segundo Aristóteles, esses atributos são 3. O primeiro deles é o bom senso, ou seja, o caráter da pessoa que produz esse efeito do qual nós estamos falando tem a ver com o fato de que ela revela a capacidade de oferecer julgamentos criteriosos. Ela tem bom senso. Se esse é um traço percebido de seu caráter, é mais fácil que a sua mensagem seja aceita. Em segundo lugar, Aristóteles menciona a virtude, ou seja, nós podemos saber que a pessoa pensa com critério, mas além disso ela é capaz de dizer o que ela pensa, porque não adiantaria nada se a pessoa fosse capaz de um bom julgamento, mas não nos dissesse o que está pensando, não falasse com honestidade. Por isso a virtude também é necessária. E ela tem que ser percebida. E em terceiro lugar, Aristóteles fala da benevolência. Ou seja, uma vez que a pessoa julga bem e nos diz o seu julgamento de maneira honesta, ela o faz por algum tipo de simpatia para com a sua audiência. E se essa simpatia ou empatia ela é percebida, isso também facilita a aceitação de sua palavra. Olha, a retórica antiga e os estudos hoje também apontam uma série de características que a gente vai chamar de atributos físicos que também compõem essa autoapresentação e têm efeito eventualmente similar. Aí a gente está falando da fisionomia, expressões, tom, ritmo, fluência da fala, né? Tem uma dimensão aí da aparência física, e uma dimensão vocal disso aí. Bom, então, tratando aqui do que a gente já começou a falar em outro momento, ou seja, dos achados da psicologia da persuasão, a gente pode lembrar, em outro vídeo a gente colocou aqui, eu vou colocar aqui, em outro vídeo a gente falou sobre a rota
central e a rota periférica da persuasão, ou seja, como é que a gente processa a informação. É claro que quando a gente está falando da autoapresentação de um orador, a gente está falando geralmente da rota periférica. A gente acaba fazendo um julgamento da credibilidade da fonte. E a credibilidade da fonte é transferida da fonte, né, para a mensagem. Então, a gente pode falar de três coisas que contribuem para essa percepção de credibilidade. A primeira delas é a percepção de perícia. Então, alguém que ouve pode supor que quem lhe fala é perito naquilo que fala. E isso a gente julga por essas características superficiais da fala, pela percepção de símbolos ou credenciais que indicam a perícia, ou certas maneiras de falar, por exemplo, uma certa suavidade, aparente segurança, portanto, na fala e assim por diante. Aliás, uma outra coisa muito próxima e semelhante à percepção de perícia é a percepção de confiabilidade. Vejam, existem oradores que, quando falam, dão a entender que estão sendo absolutamente francos e que não há nenhum estratagema, nenhuma tentativa de manipular. E a percepção disso por parte da audiência produz confiança. Não apenas isso, mas quando durante a sua argumentação o orador ele expõe diversos pontos de vista e quando ele parece argumentar contra o que seria o seu próprio interesse, se há percepção da audiência quanto a isso, também favorece a confiança. A gente já mencionou o ritmo de fala, existe um tom de voz, um ritmo de fala que passam essa confiabilidade. Em terceiro lugar, não menos importante, aliás, bastante impactante, tem a ver com o fato de que quando quando a pessoa que nos fala é de alguma maneira atraente, isso também acaba produzindo um efeito de credibilidade. Até mesmo a atratividade física, uma pessoa bonita, bem apessoada, bem vestida. Mas não só isso. Principalmente nos parece atraente alguma pessoa que em alguma dimensão se assemelha a nós mesmos, com quem, portanto, nós podemos nos identificar. E isso também produz um vínculo de confiabilidade. Esses elementos, de alguma maneira, estavam presentes no pensamento dos antigos retores. A tradição retórica, ela trata da sua disciplina retórica em 4 dimensões. A primeira dimensão seria a da invenção, que consiste em buscar os argumentos. A segunda, da disposição, que consiste em ordená-los. A terceira é a da elocução, e isso tem mais a ver com escrever o seu discurso e, portanto, usar ali alguma técnica de estilo. Mas a quarta parte da retórica, que nos interessa aqui, é aquela chamada de ação, em grego, hipócrisis, que está associada à palavra hipocrisia, que hoje para a gente tem um sentido pejorativo, mas na época não tinha. O que os retores estavam sugerindo é que alguém que discursa precisa, de alguma maneira, atuar, de alguma maneira encenar o seu discurso, transmitindo uma certa maneira de sentir, essa confiabilidade, enfim. Na hora de proferir o discurso, ele usa os mesmos recursos que, por exemplo, um ator faz. É claro que ele não pode deixar perceber que assim precisa ser eficaz. Se a gente está diante de uma boa atuação de um ator, a gente aplaude, mas se a gente supuser que um orador atua em cena enquanto fala, a gente vai entender que isso é mentira e vai repelir esse discurso. Muito bem, gente. Então, eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like. Valeu e até mais.